Bem-vindos ao podcast Uma Mesa no Deserto. Hoje eu estou aqui na minha mesa, na nossa casa no Tennessee, sentada com queridas amigas brasileiras que moram aqui nessa região. E vamos tomar um delicioso café, vamos conversar, nos conhecer melhor. Vamos conversar sobre a palavra de Deus e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero convidar você para sentar à mesa conosco e também se deliciar com a palavra de Deus. Eu vou contar para as minhas amigas um pouco da minha vida, de onde vim, por onde passei, para onde estou indo e de um deserto grande que eu passei. Então eu quero convidar você mais uma vez para sentar-se à mesa conosco e ouvir, e compartilhar e aprender no podcast Uma Mesa no Deserto. Muito bom estar com vocês, ouvir as histórias de vocês, né? De onde vieram, é bom, é gostoso se conhecer as pessoas. Eu, como vocês sabem, vim de Manaus e vim de uma família linda, porém não perfeita, nenhuma família é perfeita, né? Vim de um pai cuidadoso, responsável, bom provedor, trabalhou muito e chegou a níveis elevados na sociedade, no trabalho dele. Vim de uma mãe amorosa, cuidadosa, responsável, que trabalhou muito também junto com meu pai e chegaram, né, a muitos lugares altos que nem imaginavam, né? Também essa mãe teve um encontro com Deus quando eu já era jovem, e o encontro que ela teve com Deus afetou a família toda, né? Todos nós fomos impactados com aquele encontro. Eu vim de uma família que estava inserida dentro da igreja de Jesus, e essa igreja inserida em Deus. Vim de um Deus que criou o mundo e me criou para o louvor da sua glória. Eu gosto desse trecho de Romanos, capítulo 11, 33 a 36. Vocês têm aí. Primeiro textinho. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Amém. Então eu vim desse Deus, como vocês também vieram, né? Sim. Todo-poderoso, que tem uma mente incrível. Foi ele que me criou, foi ele que criou você. Eu vim dele, vivo para ele e um dia vou voltar para ele. Agora, para onde vou, né? Por onde tenho andado seria melhor. A maioria de vocês aqui são mais novas do que eu, com exceção da minha mãe. Né? Com certeza. Já vivi bastante. Não sei de vocês, mas eu já tive muitas lutas na minha vida. Todos nós temos, né? Sim. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, né? Com as lutas, vocês compartilharam algumas. É assim que a gente aprende a se conhecer. Então as lutas, às vezes a gente também chama de deserto. Passamos por desertos na nossa vida. E o meu deserto foi que por um período de mais ou menos 10 anos, eu sofri com depressão. Entrava e saía dos períodos, como se fosse um ciclo, né? E eu não entendia por quê. Né? Eu nasci numa boa família, nunca fui abusada, me casei com um homem bom que me ama, temos 2 filhos lindos, abençoados, são saudáveis. Aparentemente não tinha motivo para eu sofrer com depressão, né? Nunca passei necessidade, como talvez algumas passaram. E já conhecia Jesus há algum tempo. Então, por que depressão? Qual a causa dela? A fonte, né? Faltava alguma coisa no meu corpo, algum hormônio, eu não entendia. Mas buscava, perguntava ao Senhor.
Fui aos médicos, fiz exames, entender como meu corpo funciona. Os hormônios mudam, claro, na cada fase da vida da gente, mas não era aquilo o principal problema, pelo menos para mim, né? Chegou uma época que eu fiz uma esterectomia parcial, ainda sobrou um ovário, então aquele ovário ainda me dava hormônios, e naquela época o meu médico falou que eu não precisaria repor hormônio. Eu achei bom, tudo bem. Mas depois voltava um ciclo de depressão, né? Aí voltava a médica, conversava, teve um momento que a médica perguntou se eu queria experimentar um antidepressivo, aceitei, tomei por 2 ou 3 meses, melhorei bem, aí parei de tomar. Aí, depois de algum tempo, volta a depressão. Depois experimento outro remédio, melhora um pouquinho, aí paro de tomar um remédio, aí volta a depressão. Eu não queria viver dependendo de remédio. Não, acho que isso não soa bem, né? Não parece bem, não parece correto. Então eu continuava buscando o Senhor, perguntando, né? Qual era o problema, por que eu me sentia daquele jeito e qual a solução. Então esse foi assim, um período de mais ou menos 10 anos. Bruce e eu nos casamos em Brasília. Eu conheci a primeira esposa dele, as 3 filhas. A primeira esposa faleceu, nós nos casamos. Ele foi convidado para ser pastor em Wisconsin, nós fomos, nossos filhos nasceram lá. E moramos lá 16 anos. Depois chegou a hora que era bom o Bruce se aposentar e nós continuamos a só fazer trabalho missionário. Voltamos ao Brasil por um tempo, uns 5 anos, nossos filhos eram adolescentes, foram com a gente, mas passaram lá 2, 3 anos e primeiro foi o meu filho, Jonatas, ele queria jogar futebol, lá é concorrência enorme, aí a gente falou, por que você não volta para os Estados Unidos, estuda lá e joga na faculdade, joga futebol? E ele aceitou a ideia, veio, foi muito difícil, ele tinha 17 anos, mas nós viemos, deixamos ele aqui com a família de amigos e ficou tudo bem. Voltamos, a Vitória ainda estava lá. No ano seguinte, a Vitória também decidiu vir, e a história dela é longa, mas eu só vou falar isso. Ela decidiu vir estudar e foi morar em Wyoming com a filha mais velha do Bruce, que para mim era muito bom que ela estava com família, né? Mas foi, e nós ficamos no Brasil, ela também aos 17 anos, então os 2 filhos saíram de casa aos 17 anos. Para uma mãe brasileira, isso é incrível, né? Não cabe isso na cabeça da gente, né? E aí depressão de novo. E aí decidimos que não precisávamos ficar no Brasil. Éramos aposentados, estávamos fazendo trabalho missionário, a gente podia voltar para os Estados Unidos, perto dos filhos que precisavam da gente, e fizemos isso. Então voltamos, Vitória morava com a gente, depois ela queria estudar dental hygiene e lá não tinha, em Wyoming. Então falamos, vamos para Tennessee, que o Jonathan estava aqui. Ele estava preparando para casar. Então a gente fica perto dele nesse momento e foi isso que fizemos. Voltamos, Vitória terminou o curso, tá tudo bem. Aí eles saíram de casa casados, né? Mais maduros, e aí a gente fica bem, a gente fica em paz. Deu tudo certo. E mais uma vez, né? Depois desse tempo todo bom, os filhos saíram de casa, tudo bem, aí volta a depressão. E eu sempre perguntando, Senhor, o que é isso? Por que isso, né? Então um deserto grande. E finalmente, depois de muita oração, o Senhor me respondeu. Foi um processo, né? Ele se revelou a mim e ele me revelou a mim, ele me ajudou a me conhecer. Então nós todo ser humano nasce e começa a descobrir o mundo. E durante a nossa vida, nós precisamos nos conhecer, conhecer o próximo e conhecer o nosso Criador. Na verdade, é quando a gente conhece o nosso Criador, é que a gente se conhece, né? Os livros de autoajuda nos ajudam, em parte,
a conhecer nossa personalidade, como agimos, como reagimos. Porém, só quando realmente conhecemos Deus, aquele que nos criou. É como se a gente compra uma máquina qualquer ou um carro novo. O carro novo hoje em dia vem com tanta coisa moderna que você tem que ler o manual. Ou alguém tem que ensinar a usar o carro, porque, né, inclusive às vezes ele já anda sozinho, você fala e ele obedece às ordens. Coisas incríveis que você tem que ler o manual. Nós também somos assim, precisamos ler o manual daquele que nos criou, né, para nos conhecermos. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito é ouvir podcast, né, por isso que começamos um. Eu aprendo muito, ouço muitas mensagens, pessoas muito sábias, aprendo muito com elas. Então eu estava ouvindo, não sei se vocês conhecem a Priscilla Shirer, pregadora aqui nos Estados Unidos. Ela estava conversando com a Dr. Caroline Leaf, que é uma neurocirurgiã cristã, cientista neurocirurgiã. Cientista, como é que a gente fala? Neurocientista. Ela não é cirurgiã, neurocientista. E eu me interessei muito quando eu comecei a ouvir elas falando e descobri mais, aprendi mais com a Caroline Leaf, ouvi mais os vídeos dela, depois peguei livros também para ler. Aprendi muito com ela como os nossos cérebros funcionam. E ambas essas mulheres são cristãs, né? Então, elas creem num Deus Criador, num Jesus que salva e no Espírito Santo que nos ensina e na Palavra de Deus, que nos purifica, nos transforma. Então, todo o conhecimento da Caroline Leaf é fundamentado na Palavra de Deus. Como eu amo a Palavra de Deus. Com a Dr. Caroline Leaf, eu aprendi que cada pensamento nosso são novas conexões que são formadas no cérebro e que cada conexão nova forma proteína. Também aprendi que eu decido pensar o que eu quero pensar. A cada segundo, a cada minuto, eu decido o que eu vou pensar. Se eu vou pensar coisas boas ou não. Se eu vou pensar positivo ou negativo. Eu decido. Então, não importa qual pensamento, se é negativo, se é positivo ou negativo, está formando proteína. Aí eu pensei, então eu tenho, porque eu estava pensando muito negativo sobre mim mesma. Quando você está em depressão, você está pensando negativo, né? Sobre si mesma, sobre os outros, sobre o mundo, está tudo ruim, está tudo negativo. E aqueles pensamentos são proteínas no cérebro. Aí eu imaginei, então eu estou com um tamanho steak, uma picanha na minha mente, né? Porque é uma proteína, coisa enorme, muito, muito pensamento negativo quando você entra numa depressão. Então ali eu aprendi que eu posso decidir o que eu vou pensar. E posso decidir pensar em coisas boas, positivas, encher meu cérebro e minha mente com boa proteína. E aí, vocês devem conhecer esse texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso, né, de eu não me conformar com a minha situação, mas transformar minha mente com a palavra de Deus. Amém. E aí eu não dei o versículo para vocês, Romanos 12, 3, mas diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então nós temos que ter uma ideia de quem nós somos,
Precisamos pensar coisas boas sobre nós. Inclusive, Provérbios fala, aquilo que você pensa é o que você é. Então, isso me levou a pensar sobre a fé. O que é a fé? Nós todos temos fé. A questão é no que temos fé? Onde colocamos nossa fé? E um texto que mexeu muito comigo quando a Dr. Caroline Leaf ensinou, que ela fala em inglês, ela está ensinando em inglês, e eu entendi a versão da Bíblia que ela usou é a KJV, King James, né? Que é a mais antiga, mas é a que tem essa palavra importante. Em Hebreus fala assim, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Em português fica fé é a substância de coisas que esperamos. Olha só a palavra, substância. Fé é a substância. Aquilo que eu penso se torna proteína. Incrível isso. Incrível. Então, a palavra de Deus explica. E agora a ciência está comprovando, né, com os exames mais sofisticados, a ciência está chegando onde a palavra de Deus já falou. Então, quando a gente entra na palavra de Deus e entende, ela nos cura, ela nos salva, ela nos liberta, ela nos ensina. Então, nós precisamos aprender e entender, precisamos saber como nossos cérebros funcionam, precisamos decidir pensar coisas boas e positivas, precisamos aprender a sermos gratas. Quando a gente entra em depressão, a gente é muito ingrato. A gente não consegue agradecer nada. Só reclama, só vê o ruim, né? Quando a gente enche o coração de gratidão, aí a mente muda. E aí esse outro texto de Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, quando a gente enche a mente de coisas boas, da palavra de Deus, nós também vamos ter paz. Promessa dele, né? 2 Coríntios 10, 4 a 6, outro textinho aí. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então aqui eu aprendi. Já conheci esse versículo há muito tempo, mas entendi melhor que quando meus pensamentos estão cativos no Senhor, né, então eu tenho liberdade, então eu tenho vitória. Quando eu obedeço Jesus nos meus pensamentos. Temos muitos pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? E a gente é tentado a ter pensamentos negativos, ter pensamentos ruins, a deixar de amar uma pessoa, a ter raiva de outra pessoa. E a gente tem que levar esses pensamentos todos cativos a Jesus. Então, temos que aprender isso. Cada vez que temos um pensamento negativo, nós podemos repreender e substituir com pensamentos de Jesus, da palavra de Deus, substituir com a verdade. Porque normalmente são mentiras, né? Quando eu estou pensando sobre mim negativamente, certamente é mentira. Porque Deus, Criador, que criou todas as coisas boas, Ele também me fez muito bem feito. Ele me fez de maneira perfeita. Exatamente. Então, quando eu estou pensando negativo sobre mim, está errado. É mentira de Satanás. Né? Então, nesse processo, o Senhor me ensinou também a gravar no meu celular tudo o que sou em Jesus. Eu gravei no meu celular e todos os dias de manhã eu escutava a minha própria voz falando. E são muitos versículos, né?
Mas eu aprendi que eu sou amada por Deus, sou filha de Deus, sou amiga de Deus, sou aceita por Deus, sou uma nova criação, estou unida ao Senhor, sou o templo do Espírito Santo, sou ministro da reconciliação, sou completamente perdoada, sou princesa do Pai, sou ramo da videira verdadeira, sou completa em Cristo, sou livre, sou eleita, sou herdeira, sou salva, sou justificada, sou fortalecida. E tem muito mais. Essa sou eu. Amém. E não as mentiras de Satanás, de que não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Amém. Em Jesus, eu me encontro e me conheço. Em Jesus, eu tenho paz. Em Jesus, eu sou livre. Eu vim dele e vou voltar para ele. Né? Então falamos de onde viemos, por onde andamos e para onde vamos. Sou de Jesus, eu sou dele, eu vou voltar para ele. Então eu sei que vocês já compartilharam sobre de onde você veio e talvez você tenha uma ideia, você saiba para onde você vai, mas eu quero te perguntar, né? Você se conhece? A sua vida é de Deus? Está em Deus? Onde você coloca a sua fé? No seu trabalho, na sua carreira, na sua família? Eu já tive momentos que eu botava a minha fé na minha família. E coloquei meu marido, meus filhos, na posição de Deus. E Deus me confrontou. E eu tive que decidir, né? Não, eles não são Deus. Não são deuses. Eles são uma bênção, mas naquele lugar só Deus. Só Ele é meu Salvador e meu Senhor. Ou então, onde você coloca a sua fé? No seu trabalho, na carreira, na família, ou em Jesus e nos projetos que Ele tem para você. Então, a pergunta é para você. Como está seu coração? Onde está a sua fé? Onde você coloca a sua fé? É na carreira, na família? É nas riquezas? Você tem passado por lutas, desertos, depressão, como eu passei? Eu convido você a decidir colocar sua fé em Jesus, na sua palavra, porque é Ele e é a palavra do Senhor que pode te trazer paz e esperança. Que você possa compartilhar se esse episódio te abençoou. Compartilha com outras pessoas, amigos, amigas. Nos segue, você pode nos seguir apertando inscrever lá no YouTube, Instagram, Facebook, Threads, Spotify. Você pode nos seguir em todos esses canais. O importante é que você, mais do que seguir a gente, possa seguir a Jesus. Fique com Deus e até o próximo episódio de Uma Mesa no Deserto.